Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre tarô. E hoje nós vamos conversar sobre uma figura de corte. A corte do tarô é constituída pelo valete, cavaleiro, dama e rei. O valete muitas vezes muda de nome. Hoje em dia é politicamente correto termos, ao invés de 3 homens, um valete, um cavaleiro e um rei, e uma única mulher, uma dama, nós temos uma princesa, um cavaleiro, uma dama, um rei. Mas vocês vão encontrar uma nomenclatura variada aí nos baralhos editados, que são uma quantidade imensa de baralhos editados, né, com os mais diversos nomes. Mas não importa, há uma classificação de estado de nobreza, digamos assim. Sendo que a primeira carta, seja ela o valete ou a princesa, é a carta mais jovem. Ela abrange crianças, ela abrange a ideia, né, de adolescentes. A carta do cavaleiro já vai de pessoas acima de 20, 21 anos de idade, até uns 40 anos por aí. 40 e poucos. A partir dessa idade, se é homem, é rei, se é mulher, é rainha. Mas o gênero também não importa, pessoas. Não importa mesmo. A gente sempre repete aqui que o gênero no tarô significa o arquétipo da coisa, a pessoa que tem aquele arquétipo. Então, o rei é o cara que manda, a rainha é a mulher do rei. Ela cuida do castelo, digamos assim, enquanto que o rei vai para a batalha. Hoje em dia, essas relações de gênero estão muito diferentes, elas estão super assim, equalitárias, né? Então nós temos muitas mulheres que sustentam a casa, muitas mulheres que são presidentes e donas de grandes empresas, bancos, corporações, né? Enquanto que os homens muitas vezes fazem o trabalho ou ocupam uma posição que antigamente era vista como uma posição exclusiva das mulheres. Então não se deixem levar por essa questão de gênero, porque isso tudo é muito mutável, né? É muito discutível. Então todas as cartas obedecem a essa gradação. Vai do menorzinho na escala até o maior, que é o rei. Vai do valete ao rei. E no meio desse caminho, o segundo degrau é o cavaleiro. O cavaleiro que neste baralho está representado, inclusive sem o seu cavalo, como vocês podem ver. Um cara olhando seriamente para a gente. E se nós estivermos falando de pessoas e aparece essa carta, a carta do cavaleiro de ouros, hoje nós vamos falar de ouros. Muitas vezes, em alguns baralhos, está escrita a palavra pentáculo. Pentáculo, certo? Nós estamos usando a denominação ouros. Ouros é o naipe que representa tudo aquilo que é real, que é palpável, que é da Terra, que existe nesse planeta, né? O nosso corpo, ouros. A árvore, ouros. A questão da ecologia, no sentido bem prático, se tem árvore ou se não tem árvore, se tem floresta, se não tem floresta, se chove, se não chove, se o rio inunda ou não, ouros. Se há comida na mesa, ouros. Se há dinheiro no bolso, ouros. Se há saúde no corpo, ouros. Né? Então nós vamos falar do cavaleiro de ouros. Este cavaleiro, que é representado, se for uma pessoa, ele representa normalmente essa pessoa entre 20 e 40 anos de idade aproximadamente. Ele é um cara muito trabalhador, bastante trabalhador. Ele é um cara de grandes habilidades manuais, ele não tem medo do trabalho.
ele enfrenta qualquer trabalho. Ele não é uma pessoa muito dada a divagações filosóficas, se ele gosta do que ele faz, se ele não gosta, se ele está feliz fazendo aquele trabalho ou não. Ele considera o trabalho uma missão que ele tem que cumprir. E, portanto, ele vai realizar, desculpem mexer na câmera, mas é necessário, realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Como trabalhador, é um excelente trabalhador. É uma pessoa realmente dedicada. Como pessoa habilidosa, muito habilidoso, extremamente habilidoso. É aquela pessoa que sabe pregar, sabe cuidar de um jardim, é um bom cozinheiro, né? É uma pessoa que sabe lidar com a instalação elétrica, é um excelente pedreiro, grande construtor. Talvez o arquiteto seja o rei de ouros, mas ele é o construtor. Ele é o cara que sabe interpretar o que é preciso e põe a mão na massa e vai fazer mesmo, não fica só no plano da ideia, não. Ele vai fazer. Quando eu falo ele, entendam, por favor, ele, ela, todos os gêneros que vocês conhecem estão nessa determinação. Então, ele é essa pessoa, um fazedor. Ele é um realizador nesse sentido. Pode confiar nele? Pode confiar nele. Ele sabe ganhar dinheiro? Sabe ganhar dinheiro. Ele ganha dinheiro como? Com as suas habilidades, com a sua inteligência. Costuma ser honesto? Sim, costuma ser honesto. Inclusive, se a leitura for para determinar se essa pessoa serve ou não para ser sócia de você num empreendimento, tecnicamente falando, ela serve perfeitamente. Ele é um bom sócio, porque ele tem vontade de trabalhar, ele tem foco no trabalho, ele tem interesse pelo lucro e ele é honesto. Opa, desculpem, essa gravação está uma verdadeira comédia, com essa câmera aqui despencando, mas também eu estou num lugar dificílimo de fazer. Desculpem. Mas vai ser assim mesmo, exatamente, com todos esses defeitos de filmagem, que é para vocês verem que isso não é ensaiado nem lido, né, num teleprompter. Então, gente, e quando esse cara, ou essa carta, melhor dizendo, aparece invertida ou aparece mal dignificada? O que é uma carta mal dignificada? É aquela carta que está ao lado de cartas que são consideradas ruins no tarô. Quando ela está próxima a cartas consideradas difíceis, de sacrifício. Por exemplo, o pendurado ou enforcado, a torre, o diabo, são cartas complicadas, muitas vezes, e muitas vezes elas negativam a ação desta carta. Então, quando ela está mal dignificada, ela é o contrário disso tudo que eu disse. Costuma ser um cara preguiçoso, muito tolo, porque não é uma pessoa, sinceramente, de maneira arquetipicamente, nós estamos falando, dada a grandes discussões intelectuais. Ele é uma pessoa dada à força, à vontade de realizar, mas ele não fica discutindo filosoficamente a questão de se fazer, de não se fazer. Ele não é aquela pessoa necessariamente o inventor, o que tem a ideia. Ele é o que faz o produto para o inventor. Um tem a ideia, o outro realiza. Um pensa, o outro constrói, né? Então, quando ele aparece mal dignificado, nós estamos diante de uma pessoa que não tem vontade de arregaçar as mangas e seguir em frente. E, sobretudo, e talvez mais complicado, é aquele indivíduo, costuma ser aquele indivíduo que começa e não termina.
Quem é que nunca teve a triste experiência de contratar um profissional para vir resolver algum problema seu, doméstico, coisa e tal, e essa pessoa chega, apronta, faz, mexe, faz a maior sujeira, a maior bagunça dentro de casa e depois desaparece e é difícil fazê-la voltar. Né? Quem nunca teve essa experiência, não queira ter, é muito chato realmente. Lidar com gente assim é muito chato. Outra coisa no sentido negativo, pessoas egoístas ou extremamente ciumentas. Como ele está ligado à questão do ter, não do ser, mas do ter. Nós estamos falando do plano material da vida. Ter dinheiro, ter saúde, ter prosperidade. Né? Quando essa carta aparece invertida, ele não quer abrir mão desse ter. Esse ter não é uma coisa benéfica para ele, ao contrário, ele quer dominar o ter. E daí é muito complicado. A outra forma negativa de se ver essa carta são pessoas que têm uma relação muito difícil com o dinheiro. Gente que não sabe ganhar dinheiro, não sabe produzir dinheiro, mas sabe gastar. Eu sei, vocês vão dizer, não, todo mundo sabe gastar dinheiro. Gente, existem pessoas bastante sensatas. Aliás, bom senso é o que essa carta, no sentido positivo, tem. Bom senso, certo? Mas existe gente insensata que não sabe lidar com o dinheiro, que faz a dívida achando que vai acontecer um milagre, que vai, assim, do nada, alguém vai fazer um depósito de milhões de reais ou dólares, ou o que seja, na sua conta. Né? Isso não acontece na vida dos cidadãos comuns. Né? Então, o que acontece? Ela acaba, no final, ainda que ela possa começar com dinheiro, ela termina sem. Ela termina numa situação, muitas vezes, de penúria. Enquanto que o outro, que se valeu do bom senso, deu continuidade a isso. Conseguiu ganhar dinheiro. Conseguiu chegar lá. Essa carta fala também, num sentido abstrato, por exemplo, de salário, de honorários. Né? Por quê? É um cavaleiro, não é? Então é algo que está em movimento, um certo movimento. Dinheiro em movimento. Em transmissões eletrônicas de dinheiro, tipo depósitos eletrônicos, e tudo mais o que o banco faz quando você manda dinheiro via alguma coisa, PayPal, por exemplo, ou conversão de dinheiro no Banco do Brasil para pagamentos no exterior, para remessas no exterior, tudo isso está embutido nessa carta. Ele é uma carta de quem lida com o dinheiro. Certo? Então é importante que quando a gente tira uma carta no tarô, a gente pense exatamente nessas possibilidades. Isso tudo que eu estou falando, eu não aprendi sozinho, evidentemente, eu aprendi lendo, aprendi assistindo aulas há algum tempo atrás, ou há bastante tempo atrás, eu aprendi na prática, no dia a dia. Mas a prática faz com que a gente entenda isso bacana. Né? É você tirando essa carta e pensando no final do dia o que significou. Digamos que você eu tirei essa carta hoje de manhã. Então hoje, na hora que eu for dormir, eu vou pensar, bom, qual foi minha relação de dinheiro ou minha relação comercial hoje? Como eu trabalho numa área que não é comercial, eu vou pensar numa relação de dinheiro, em primeiro lugar. Minha relação foi X. O que eu fiz hoje? Eu ganhei mais do que ou eu gastei mais do que eu deveria ter gasto hoje. Eu não resisti à tentação e comprei aquele par de tênis que eu estava apreciando já há bastante tempo.
Eu fiz o que com o meu dinheiro? Eu economizei? Eu me privei de alguma coisa que seria bacana para mim só para dizer que eu tenho dinheiro? Quer dizer, ou a minha relação foi equilibrada? Eu vivi confortavelmente, fiz minhas refeições, comi bacana, todo esse negócio, né, que a gente faz, né, não deixei de usar o meu shampoo, tratei do meu corpo com produtos que são pagos, que a gente precisa pagar por eles. Fiz tudo isso, mas não fiz uma extravagância que fosse me colocar numa situação depois de inadimplência. Não fiz isso. Mas posso chegar no fim do dia sabendo o que eu fiz. Puxa, eu não precisava ter comprado aquele par de tênis. Porque agora o que aconteceu? Agora aconteceu o seguinte, estourou o cano. Cheguei em casa, estourou o cano ali do banheiro e eu vou precisar chamar o pedreiro, que vai me cobrar mais ou menos o que custou o par de tênis. E esse duplo gasto, o do tênis e o do pedreiro, vai fazer um rombo no meu orçamento. Tarô, gente, tem que ser muito prático, muito aplicado ao dia a dia da gente. Como as coisas funcionam no dia a dia da gente. Senão fica uma coisa extremamente esotérica. Há pessoas que veem o tarô dessa maneira totalmente esotérica? Com certeza. Com certeza. Grande parte das pessoas que lidam com o tarô veem assim. Elas estão erradas? Absolutamente. Elas estão certas também. Porque no tarô não existe certo ou errado, existe o também. Pode ser isso, mas também pode ser isto. Então você abre um campo maior. Evidentemente, se você se restringir à leitura e fizer uma comparação com a vida prática, tentar traduzi-la para a sua vida prática, ela funciona bacana. Essa carta, às vezes, não é legal quando a questão é afetiva. Né? Eu já disse isso. Vou repetir aqui. Por quê? Pode revelar uma pessoa muito ciumenta. Mas, por outro lado, também pode revelar uma pessoa que, muitas vezes, ela só está afim da parte física da relação. Ou seja, do sexo e não do afeto. Lembre-se, ele não é o cavaleiro de copas. Esse sim é o namorado, é o amante amoroso, é o homem que traz flores e faz poesias, ou a mulher que é delicada, gentil, e também pode fazer poesias e trazer flores e bombons e o que mais for. Ele é uma carta do naipe de ouros. A questão dele é física, é tesão, é carne, é a parte estética, a parte sexual. A sensualidade define essa carta também. Isto posto, deixo com vocês não só meu abraço, meu agradecimento, a minha vontade de que vocês continuem seguindo aqui no YouTube e nas outras mídias que eu publico esse vídeo, né? Mas que vocês pensem a respeito deste personagem na vida de vocês. O quanto nós somos ou deixamos de ser esse cavaleiro. O quanto esse cavaleiro está dentro da nossa vida ou não. Quantas pessoas nós conhecemos que são mais ou menos como esse cavaleiro? Né? Vamos fazer esse exercício? Isso é legal. Para vocês, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.